Irmãos, mais uma vez nós nos reunimos aqui como Igreja do Senhor Jesus para meditar na Palavra, para através desse livro maravilhoso, Revelação de Deus para nós, buscarmos viver de forma que o agrade, não é verdade? Gostaria que você desde já se preparasse, que você estivesse atento à Palavra do Senhor, que não é palavra de homens, é palavra de Deus, e é um texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, faço a leitura do verso 8 até o verso de número 20, e enquanto você vai aí abrindo a sua Bíblia para acompanhar, quantas e quantas vezes nos últimos tempos nós temos ouvido pessoas que tomam atitudes e dizem que tais atitudes são em nome de Deus, não é verdade? E nós muitas vezes nos entristecemos, porque ainda mais agora, nesse momento onde nós estamos aí, às vésperas de mais uma eleição no nosso país, muitos candidatos falando em nome de Deus. Quando nós olhamos para a televisão, artistas, pessoas públicas e muitas vezes escondendo os seus desejos egoístas atrás da fala de que estão agindo em nome de Deus. E quando nós ouvimos isso, eu e você que pela graça do Senhor conhecemos as Escrituras, nós ficamos muitas vezes tristes. Mas esse é um texto maravilhoso para a gente refletir sobre o poder do Senhor, e eu tenho certeza que com as aplicações você será fortalecido, na sua fé, na sua esperança em Jesus Cristo. Atos 19, a partir do verso 8, o texto diz assim: durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: enconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que remontavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. É um texto onde muitas vezes nós lemos e pensamos que estamos falando dos nossos dias, porque o texto faz menção no verso de número 12 que através do poder operado na vida do apóstolo Paulo, olha lá o que o verso 12 diz, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Graças a Deus nós não temos o hábito da nossa igreja em vender toalhas ungidas, a toalha ungida com o suor do presbítero Dori, já pensou? Nós não temos esse hábito aqui, mas brincadeiras à parte, quantas e quantas igrejas fazem isso, quantos líderes fazem isso? E é claro que as notícias chegam aos canais que, por sua vez, gostam muito de publicar notícias que vêm a denegrir a igreja de Jesus. Mas aí fica a grande questão para nós refletirmos: será que hoje tudo que dizem fazer em nome do Senhor de fato vem de Deus? E esse texto nos traz lições muito importantes para nós
entendermos, né, que muitas vezes, né, as pessoas usam Deus, né, para meios que são escusos, para meios que são biblicamente condenáveis, né, não para o meio correto, que seria a busca da vontade do Senhor, viver de forma a agradá-lo. É interessante que nesse texto nós temos duas ênfases, do verso 8 até o verso de número 12, né? Lucas aqui ele enfatiza o ministério de Paulo, e do verso 13 até o verso de número 20 fica clara a ideia do poder no nome de Jesus, o poder que esse nome tem, o poder que esse nome carrega, a ênfase, né, na pessoalidade de Jesus, no poder do Santo Espírito, né, e nós vamos ver isso aqui analisando o texto. Em primeiro lugar, no ministério de Paulo. Se você olhar a sua Bíblia no verso 8, o texto diz que Paulo pregava o Evangelho ousadamente na sinagoga. Olha que interessante, né? Paulo estava na sinagoga. A sinagoga era a igreja do judeu. Então Paulo, ele pregava, né, para pessoas que de uma certa maneira tinham um pouco mais de intimidade com o assunto de religião, com o assunto Deus, se é que nós podemos dizer que Deus é um assunto, né? Mas você me entende. Ou seja, Paulo estava ali no local de reunião de pessoas altamente religiosas, mas que ao mesmo tempo estavam desconectadas de Cristo. Aqui a gente já começa a entender, né, que não basta estarmos, nós nos nossos dias, tantos anos depois deste acontecimento, simplesmente o fato de frequentarmos uma igreja não nos assegura a presença, vida com Jesus, né? A gente vai perceber no decorrer dessa mensagem que vida com Jesus é algo muito mais profundo do que isso. E no verso 9, por parte de judeus, parte daqueles homens que estavam lá, estavam desacreditando no ministério e no ensino de Paulo, né? E o que Paulo faz quando ele enfrenta essa situação? Aqui uma outra lição para a gente entender. Ele foca nos discípulos, não na confusão. Olha aí na sua Bíblia, verso 9: visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho com C maiúsculo, uma referência aí aos primeiros seguidores de Jesus, né? Falando mal deles diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. A gente está vivendo uma época de rede social onde muitas vezes nós perdemos horas ou talvez dias, né? Quando nós encontramos uma notícia que não gostamos, as discussões em redes sociais, elas ganham uma força cada vez maior. Muitas vezes as pessoas não têm coragem de dizer as coisas pessoalmente umas às outras, mas se sentem à vontade atrás das telas dos smartphones e dos seus notebooks, e muitas vezes uma situação catastrófica é criada, uma confusão. E quando Paulo ele enfrenta isso, olha aqui que ele faz, ele foca em quê? Ele foca na missão. Paulo certamente conhecia as palavras do Senhor Jesus dizendo: vão e façam discípulos. E ao invés de ele ficar ali gastando todo o seu tempo e toda a sua energia querendo talvez se justificar diante dessas pessoas que estavam levantando essas confusões, o que o texto diz que ele faz? Ele se aparta deles. Fala: vocês querem ficar com confusão? Fiquem vocês aí. Separa os discípulos e passa a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então nós já temos aqui duas lições, para a gente colocar na nossa vida. Em primeiro lugar, assim como Paulo, nós precisamos ter essa disposição de pregar ousadamente acerca da verdade do Evangelho, e quando nós enfrentarmos situações que muitas vezes são discussões, que ele vai depois também dizer ao jovem Timóteo: afasta-se dessas discussões que não tem fim, a gente precisa focar então na missão que nós recebemos do Senhor, E aqui, se eu digo que a primeira ênfase é o ministério de Paulo, a segunda, conforme nós já dissemos, está no poder do nome de Jesus. Olha só que interessante, o verso 11 nos mostra que Paulo de fato ele fazia milagres extraordinários, e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Dentre as pessoas que foram curadas pelo apóstolo Paulo, haviam pessoas que estavam possuídas por demônios. Paulo enfrentava esse tipo de situação. Se você ler os seus escritos, se você ler todo o livro de Atos, você vai perceber isso, E aí o que acontece? Acontece que o verso 12 vai dizer da onde que vinha, esse poder. Ele vai nos trazer um pouco de luz, Porque de fato Jesus havia dado autoridade aos seus 12 discípulos para expulsarem
espíritos malignos. Depois você veja aí na sua Bíblia, Marcos 6, verso 7. E também, o Senhor Jesus também deu esse poder ao apóstolo Paulo. Então, Paulo aqui, ele expulsava os espíritos malignos, mas ele fazia isso através do poder que lhe havia sido entregue por Deus. É muito interessante a gente entender isso. Hoje em dia tem tanta gente que diz estar fazendo coisas em nome de Deus, dizer todo mundo diz, mas o apóstolo Paulo, ele operava milagres a ponto de Lucas dizer que pelas suas mãos, pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, porque Paulo havia recebido esse poder de Jesus. Você percebe, meus irmãos, que existe vida entre Paulo e Deus? Você percebe que existe uma intimidade entre o apóstolo e Jesus Cristo, entre o apóstolo e o Santo Espírito? Existe uma vida, eles estão de certa forma interligados, existe uma comunhão ali presente, a ponto do Senhor usar a vida deste homem para fazer milagres extraordinários. E aí o que acontece? No verso de número 13 nós temos o problema do texto, que nós também podemos enxergar ser um problema existente nos nossos dias, porque o verso de número 13 nos diz que alguns judeus, olhando para Paulo e vendo como ele operava sinais e maravilhas, como ele tinha poder, o texto vai dizer que alguns tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, E é interessante, o texto traz essa construção, e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor. O texto não diz que eles conseguiram, o texto diz que eles tentaram, e ainda, olha só como eles tentavam, dizendo o seguinte: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Você percebe a falta de pessoalidade, a falta de intimidade? Se por um lado, Paulo, ele era muito usado por Deus, aqui nós temos homens que, em outras palavras, estavam dizendo aos espíritos imundos: nós ordenamos em nome de quem? De Jesus, do Jesus que Paulo prega. E aí o texto vai trazer luz para nós, dizendo quem fez isso. E o verso 14 vai dizer que foram 7 filhos de um judeu, também muito interessante aqui, sumo sacerdote chamado Seva. Os seus 7 filhos olham para Paulo, muito provavelmente eles observaram isso, e aí o que acontece? Eles são feitos ali como marionetes na mão dos espíritos malignos de Satanás. Olha só que interessante então, verso 14, os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: eu conheço a Jesus e eu sei quem é Paulo, mas vocês, quem são vocês? Quem eram os filhos de Seva? Será que eles conheciam de fato Jesus Cristo? Por que eles estavam fazendo isso, querendo serem usados por Deus? E aí eu tenho uma possível resposta que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu achei muito interessante, que é uma resposta dada a esta pergunta pelo pastor Peter Escaseiro. Ele diz o seguinte, ainda pensando por que eles estavam fazendo isso. Escaseiro diz o seguinte, que se lhe dermos o benefício da dúvida, nós poderíamos dizer que os 7 filhos de Seva estavam de fato tentando fazer uma boa coisa, queriam participar da expansão do reino. Mas ele continua: entretanto, é grande a probabilidade de que a motivação deles estivesse muito confusa, num esforço de capturar um pouco do prestígio concedido sobre os que liberavam o poder de Deus sobre os espíritos malignos. Eles tomaram um atalho espiritual, eles deixaram de fazer um investimento a longo prazo numa vida de intimidade com Deus, que era de fato a fonte dos milagres de Paulo, e se lançaram numa realidade espiritual que eles não compreendiam e com a qual eles estavam lamentavelmente mal preparados para lidar, e como resultado, mal escaparam vivos. Eu achei muito interessante, porque o problema que possivelmente existia na vida desses 7 homens aqui, filhos de Seva, era a falta de intimidade com Deus. E o que Escaseiro está dizendo?
Isso aqui é retirado do livro dele, o Líder Emocionalmente Saudável. Ele diz o seguinte, que esses homens, eles não tinham o que Paulo tinha. Paulo tinha intimidade com Deus, Paulo tinha uma vida com Jesus, Paulo foi completamente transformado, existia uma história, existia de certa forma uma experiência deste homem, experiência no sentido de um caminhar. Paulo caminhava com Jesus. Agora, quem esses homens eram? O texto não mostra, e deixa em aberto, sem uma resposta muito clara em relação a qual era o desejo deles, qual era de fato o objetivo deles. Será que eles queriam ali de fato que o reino de Deus fosse expandido? O que nós temos é uma possibilidade, como o Escaseiro diz, que eles estavam ali enganados, e mesmo que eles não tivessem essa vida, essa intimidade com Deus, eles queriam o benefício ali de serem também bem olhados pela comunidade dos seguidores de Jesus, aqueles colocados aqui no caminho. É muito interessante que, se você voltar páginas na sua Bíblia, ainda no capítulo 5, nós temos a história de Ananias e Safira, que também, olhando para pessoas que estavam vendendo os seus campos, cristãos que estavam vendendo as suas propriedades, entregando o valor aos pés dos apóstolos, para que de fato o reino de Deus progredisse, eles olham e eles combinam secretamente entre eles: olha, vamos dizer que vendemos por tanto. E aí você percebe que Pedro, usado pelo Espírito Santo, diz: por que vocês estão mentindo? Vocês não estão mentindo a nós, vocês estão mentindo ao Espírito de Deus, vocês estão mentindo ao próprio Senhor. Então é interessante mais de uma vez a gente ter uma situação assim no livro de Atos dos Apóstolos, mostrando que de fato o que é importante, o que é necessário é termos vida com Deus, E aqui a gente começa a perceber que quando não existe vida com Deus, existem aí de fato consequências, E se o verso 14 e 15 eles nos falam de um problema, ou seja, essa falta de vida, essa falta de intimidade com Jesus, no verso 15 nós temos também a consequência: eles foram envergonhados pelos espíritos malignos. E eu fico imaginando a situação no verso 15 e 16: o espírito maligno lhes respondeu: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas quem são vocês? Eu sinto até como se fosse uma ironia dos espíritos malignos. Fico imaginando a situação dos espíritos rindo e dizendo: quem? Eu não conheço vocês saíram da onde? E ainda eles foram ali tremendamente envergonhados, porque verso 16: o possesso do espírito maligno, o homem saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos eles fugiram daquela casa. Os homens que queriam talvez o mesmo benefício, o mesmo reconhecimento, serem usados, ou talvez nem estivessem preocupados em serem usados, mas eles estavam provavelmente preocupados em serem reconhecidos como homens que operavam milagres e prodígios, milagres maravilhosos. O resultado é que eles são envergonhados a ponto de irem feridos, e desnudos, e fugirem daquela casa. Olha só. E aí, quando eu leio isso, eu faço uma pergunta: e quanto a nós? Aqui cabe uma reflexão: qual a nossa motivação em frequentar a igreja de Jesus hoje? Nós temos refletido sobre isso? Nós temos nos preocupado, irmãos, com a qualidade da nossa vida espiritual? Nós vivemos em uma época onde é muito importante você ter ali a sua rede social, você sair bonito na foto, você ser reconhecido, você ter uma boa aparência. É bom você ser reconhecido ali como um bom profissional na sua área de atuação, e nós sabemos disso, e muitas vezes nós nos esforçamos para aprender uma língua nova, aprender uma habilidade nova, uma habilidade de liderança nova, para que a gente possa desenvolver. Isso tudo é muito bom. Mas quando nós estamos pensando em cristãos, quando nós pensamos na nossa própria vida como discípulos de Jesus, nós temos tido essa mesma preocupação na nossa vida espiritual? Meu irmão, você que é homem, assim como eu, você tem se preocupado em ser de fato sacerdote de Deus no seu lar? Você tem lido a sua Bíblia na sua casa? Você tem aprendido mais sobre a revelação do Senhor? Você tem orado com a sua esposa, com os seus filhos? Por que eu falo isso? Porque existe um grande vácuo hoje
quando nós olhamos para o papel do homem, e eu não estou falando do homem presbiteriano, eu estou falando do homem cristão. Muitas vezes nós temos uma grande dificuldade em preencher cargos de liderança, porque muitas vezes nós temos homens que estão preocupados, demasiadamente preocupados no seu ramo de atuação profissional, mas que infelizmente se esquecem de que eles precisam, assim como o apóstolo Paulo tinha convicção, investir na sua caminhada com Jesus Cristo. Vale a gente fazer esse parênteses aqui, a gente fazer essa reflexão. Nós estamos aqui motivados pela vida com Jesus Cristo ou buscando outros benefícios pessoais, financeiros, curas, Vale a reflexão. E aí, quando eu leio esse texto, eu vejo essa passagem, vem à minha mente algumas lições. Eu gostaria de compartilhar aqui 4 lições que esse texto nos dá, até aqui, até por enquanto o verso de número 16. Primeira lição: o que o fato ocorrido com os filhos de Cefa nos ensina? Em primeiro lugar, que Deus conhece os seus. Fica muito claro aqui uma divisão, pelo menos na minha forma de entender esse texto, de relacionamento, tipos de relacionamento. Paulo tinha um tipo de relacionamento com Deus. Os filhos de Cefa, Lucas claramente nos mostra aqui que eles tinham outro tipo de relacionamento, ou nem tinham relacionamento com Deus. Não tinham talvez o conhecimento de Jesus, mas queriam o benefício de serem reconhecidos como seguidores do Messias, assim como Paulo era. Isso aqui a gente precisa refletir, e eu quero trazer à luz aqui alguns textos para ficar bem claro para você como de fato Deus conhece os seus. Você não precisa abrir a Bíblia, apenas ouça com atenção. Jeremias 1 verso 5 diz o seguinte: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. No caso do profeta, e ainda te chamei. Mas também se aplica a nós. Antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor diz: eu te conheci. Salmo 139 verso 13, olha que texto maravilhoso, bonito. Diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Ainda, partindo agora para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em Efésios 1 versos 4 e 5, ele diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Verso 5: e nos predestinou para ele, e ele ainda continua, para a adoção de filhos por intermédio, através de Jesus Cristo. Então, por mais que o problema que existe aqui no texto é uma pergunta que é gerada pelos espíritos malignos, é uma pergunta que vem de Satanás para aqueles homens: mas quem são vocês? Eu queria fazer o movimento inverso, e eu queria que você pensasse assim: essa pergunta não se aplica a você, não se aplica a mim. Por quê? Pelos textos que eu li agora, porque Deus conhece os seus, e aqui reside a nossa paz, aqui reside a nossa esperança. Se nós estamos enfrentando dias tão difíceis, a gente precisa lembrar que o Senhor está no controle de todas as coisas. No texto que o presbítero Thomas leu, de Isaías capítulo 41, o texto mostra a grandeza, mostra a majestade do Senhor, ao mesmo tempo que diz: não temas, nem te espantes, porque eu sou contigo, eu te guardo, eu te livro. Meus irmãos, que maravilha a gente ler um livro de Atos dos Apóstolos, dessa passagem, e perceber que pela graça do Senhor, pelo mérito de Jesus, nós fazemos parte daqueles que, tomara que essa pergunta nunca surja de Satanás para nós, mas ele certamente sabe quem nós somos, porque nós somos do Senhor, não porque somos perfeitos, mas porque o Senhor entrou na nossa vida. O texto de Efésios. Então, por que a gente teme? Por que nós muitas vezes ficamos tão aflitos com a situação vigente? Talvez porque não estamos investindo tanto nessa intimidade com Jesus como nós deveríamos. Primeira lição: Deus conhece os seus. A segunda lição, que fica muito clara para mim nesse texto: os filhos de Deus também o conhecem. É uma via de mão dupla, Deus nos conhece, mas também quando Ele entra na nossa vida, é completamente possível de conhecermos ao Senhor.
Quer dizer que eu vou conhecer a totalidade do Senhor? Não, lembre do que o livro de Deuteronômio, capítulo 29, verso 29 diz: as coisas encobertas pertencem a Ele, mas as reveladas a nós. Então, pela graça do Senhor, é possível conhecermos ao Senhor, porque Ele nos deu a sua palavra, para que através dela a gente possa refletir, para que a gente possa desenvolver, uma vida de intimidade, assim como o apóstolo Paulo desenvolveu. Os filhos de Deus o conhecem, eles têm uma vida espiritual sadia, existe uma busca, existe a adoração, existe o serviço. E aqui salta aos meus olhos o texto de Gálatas capítulo 5, versos 25, que diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então o chamado que essa lição número 2 dá, é que a gente precisa viver mais intimamente esse relacionamento com Jesus. Por quê? Porque é completamente possível do Senhor nos usar. A prova é que Ele já entrou na nossa vida, Ele tem um propósito para nós. Terceira lição que esse texto me ensina é que devemos ser intencionais em sermos usados por Deus. Ou seja, nós devemos desenvolver essa intimidade com Deus, e para isso nós precisamos de uma vida verdadeira com Jesus Cristo. Eu mencionei Peter Escaseiro, dizendo do problema e talvez do desejo dos filhos de Seva de terem uma vida com Deus, ou melhor, de serem reconhecidos por isso, mas ao mesmo tempo que eles não tinham essa vida, não tinham essa intimidade, e pensando em ser intencionais em sermos usados por Deus. Olha aqui que ele continua a dizer no livro dele: sempre que queremos o impacto do ministério de Jesus, enquanto resistimos em gastar tempo com Ele, ou seja, toda vez que nós nos preocupamos em realizar trabalhos para Deus, ao mesmo tempo em que nós não passamos tempo com Deus, e ele continua, nós nos posicionamos para uma sessão de espancamento, que vai terminar com algo parecido com, abre aspas, expulsos nus e feridos. Olha o que Escaseiro diz: os 7 filhos de Seva tentaram falar e agir sobre verdades que não estavam arraigadas na vida deles. Eles não tinham força suficiente em sua vida com Deus para suportar o nível de batalha espiritual na qual estavam envolvidos. E ele finaliza: as lacunas de integridade na caminhada deles com Deus os expôs ao perigo e ao dano. O que Escaseiro está dizendo aqui? Que antes de nós nos preocuparmos, e agora dizendo para nós, povo de Deus, membros da igreja, antes de nos preocuparmos com os trabalhos que nós realizamos para Deus, nós precisamos passar tempo com Deus. Antes de pensar que cargo que eu vou assumir, como eu vou ser reconhecido, o que eu vou fazer para o Senhor, a gente precisa passar tempo com o Senhor. Eu gosto muito de quando ele diz que os filhos de Seva buscaram um atalho espiritual. Eles não desenvolveram vida, Ao que Lucas nos deixa claro aqui, eles não tinham essa mesma caminhada que o apóstolo Paulo, E então a lição é claríssima para nós. Nós devemos, de fato, ser intencionais, no crescimento da intimidade com o Senhor. E ainda a quarta lição nos diz que o bom testemunho dos filhos de Deus promove o crescimento do reino. Eu parei aqui no verso 15, no verso 16, melhor dizendo. Olha só o resultado dessa ação maligna, dessa vergonha que os filhos de Seva passaram por não terem intimidade com Deus. Olha o resultado disso, verso 17. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus Cristo era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, melhor dizendo. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Sabe o que esse final nos ensina? E aqui o texto está mostrando que o que chamou a atenção das pessoas, da maioria das pessoas, foi a ação dos espíritos malignos sobre os filhos de Seva. Foi a vergonha que os espíritos malignos fizeram eles passar.
o que também mostrou a diferença entre eles e o apóstolo Paulo, que quem de fato tinha vida com Deus e tinha poder, porque ele recebeu esse poder de Deus. E aí a consequência, né, desta diferença entre esses dois personagens, né, os filhos de Cefa de um lado, o apóstolo Paulo do outro. E a gente pode resumir, para caminhar para o final, dizendo que pessoas sem o poder de Deus, né, as pessoas sem intimidade com Deus, pessoas sem vida com Deus, por mais que afirmem que estão agindo em nome de Deus, e aí eu fico pensando na época da eleição, quantos políticos dizendo que estão agindo em nome de Deus, né? E não apenas políticos, quantas pessoas que de fato por algum motivo obscuro, eles dizem, talvez para enganar as pessoas, que estão agindo em nome de Deus, né? Mas se a pessoa não tem vida com Deus, ela é um alvo fácil para o inimigo. Pessoas sem vida com Deus são alvos fáceis do inimigo, diferentemente do povo de Deus, né, que usufrui do poder do Senhor, pessoas que são revestidas de poder do alto. Parece que a situação ficou tão catastrófica para os filhos de Seva, que as pessoas de fato começaram a entender, eu acho que o que Paulo tem ensinado, acho que a ênfase que Paulo dá em Cristo, eu acho que é Cristo mesmo, eu acho que Cristo é o caminho, né? E aqui nessa passagem a gente pode concluir dessa forma, dizendo que isso gerou então transformação em muitas pessoas. Os versos 18 e 19, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas boas obras, as suas próprias obras. Hoje eu estou difícil de ler. E verso 19, também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Isso aqui é resultado do quê? Resultado da diferenciação entre pessoas que dizem agir em nome de Deus e pessoas que de fato têm vida com Deus. Para encerrar, como é que anda a tua caminhada com Jesus? Tomara, meu irmão, que se você chegar à conclusão, meu irmão e minha irmã, de que as coisas não estão tão bem como deveriam, tomara que, assim como essas pessoas tiveram conhecimento desse fato e buscaram, aqui a gente vê no finalzinho do texto lido, este arrependimento, confessar as suas obras aqui, confessar os seus pecados, abandonar os livros de mágicas, abandonar o engano. Tomara que isso aconteça na sua vida também. Eu vou orar para que isso aconteça. Vamos fechar os nossos olhos, pedir para que o Senhor nos faça reavaliar nessa oportunidade a nossa caminhada com o Senhor, a nossa intimidade com Ele. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela Tua Palavra, pela oportunidade que temos de ter acesso a essa história, e eu peço, ó Pai, a começar em mim, também na vida dos meus irmãos, que não sejamos como os filhos de Cefa, que talvez por atitudes, ó Pai, e com motivações traiçoeiras, queriam ser reconhecidas como seguidoras de Jesus, como de fato é o apóstolo Paulo. Ao contrário disso, Pai, que sejamos como Paulo, como pessoas que têm caminhada com o Senhor, pessoas que têm uma vida, que têm uma intimidade. Se algo se levanta contra nós, ó Pai, para impedir isso, em nome de Jesus, que isso caia por terra. Se é algum pecado não confessado, se é algum tipo de idolatria, se é algum engano, ó Pai, nos faça enxergar, e em nome de Jesus, que isso caia nessa oportunidade, nessa mensagem, para a honra e glória do Senhor. Que através das nossas vidas as pessoas vejam, Pai, homens e mulheres que caminham com Cristo, e que o nome do Senhor seja glorificado, como a Tua Palavra diz. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Nós somos a Tua igreja, dependemos do Senhor, te louvamos, te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero mais uma vez chamar os meus irmãos do conselho aqui para ficarem em pé juntamente conosco, para estenderem as mãos, a recebermos de fato a bênção do Senhor. Que agora, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo, que a presença do Santo Espírito estejam sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Que Deus use poderosamente essa palavra no teu coração, que você louve a Jesus com a tua vida. Deus te abençoe.